Lucas capítulo 19, encontramos uma história fascinante. De quem é a história que nós encontramos? Zaqueu. Livro de Zaqueu. Encontramos a história fascinante de um homem chamado, só a Fernanda que respondeu com animação, Zaqueu. De quem ouvimos a história? Zaqueu. Isso, continua só a Fernanda animada. A igreja também se animou. Cláudia Já está animado. também muita gente falou. Irmãos, a história de Zaqueu. Mas o povo de Israel também não ficava muito animado quando ouviam sobre Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa muito benquista? Talvez não. Vamos ler a sua história. Está aí no livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versos 1 em diante. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e pobre, é isso que a Bíblia diz? A sua versão diz o quê? E rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu! Gritou com ele: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Em tua casa. O verso 6: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Verso 7: todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, veja a oração deste homem, a confissão deste homem pública: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido ou perdido. Podemos dizer que Zaqueu faz parte da galeria dos salvos em Jesus, amém? Mas como é que um homem ladrão, corrupto, pode ser salvo a si mesmo? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E se você está nos assistindo pelo YouTube, tem uma maquininha ali que grava, viu, irmãos? Vocês podem assistir isso depois lá. Se você está me assistindo pelo YouTube, lembre-se, não importa quem você é, o que você está fazendo, há salvação para você também, amém? Amém. Isso eu digo para você que está aqui também ouvindo, amém? Se há salvação para um corrupto como Zaqueu, um 7-1 como Zaqueu, também existe salvação para mim e para você, amém? Também existe salvação. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava, no verso 1, Jesus estava entrando em Jericó. Jericó ficava próximo a Jerusalém, em torno de, eu não sei se são 6 quilômetros ou é 13, eu não sei na conta de quem, mas Jericó ficava próximo. Se bem mais próximo, não é 6 quilômetros, não é tão próximo assim, é verdade, 6 quilômetros, mas para aquela época, 6 quilômetros era uma distância curta. Para as pessoas que caminhavam, as pessoas conseguiam caminhar num dia, irmãos. Na Palestina não havia meio de transporte, não era tão rápido assim, não tinha Uber na ponta dos dedos que vinha onde você chamava, né? Tinha o Uber, que era um jumento com Uber, né? E o Uber demorava um tempinho para chegar. Naquele tempo o Uber carregava muito peso, era o jumento com Uber, né? Uber, acabei de criar isso agora. E naquele tempo, irmãos, as pessoas caminhavam, quando tinham um peso, caminhavam de jumento. E era o privilégio quem tinha um jumento. Era como se tivesse um carrão hoje para carregar você para cima e para baixo.
Mas Jesus estava andando, não estava andando nesse momento de jumento. Jesus não tinha nenhum carro, nem um Uber. Jesus não tinha nada. A Bíblia diz que Jesus estava pregando o Evangelho, estava numa empreitada missionária. Se Jesus estivesse hoje aqui conosco, estaria, na verdade, imagino, camiseta amarela, escrito Caleb, participando dessa missão, é ou não é? Para pregar o Evangelho. Tá bonita a igreja, né? Tem alguns de amarelo, enfim, escrito amarelo, escrito Caleb aí. Esse projeto Caleb é uma bênção, um projeto missionário, como Jesus fez aqui em Jerusalém. Ele estava entrando em Jerusalém. E nós, Caleb, vamos entrar onde? Vamos entrar na casa das pessoas, vamos adentrar ao menos ao portão, vamos entrar nas ruas onde as pessoas moram e vamos até a elas para levar o quê? A salvação, para que elas desfrutem do privilégio que nós desfrutamos de estarmos salvos em Jesus. Amém? Pois bem, a cidade de Jerusalém Jericó, era uma cidade movimentada. Havia, e como Jerusalém, Jericó também tinha uma entrada. O interessante é que as pessoas que ficavam na entrada da cidade eram pessoas de muita importância, sabiam disso? Geralmente eram juízes, eram anciãos. Você se lembra na história de Ló, que a Bíblia diz que quando os anjos entraram na cidade de Sodoma, Ló estava onde? Fala para mim. Não lembro se bem. Precisa relembrar. Ló estava na porta, junto à porta da cidade. Na verdade, ele estava numa praça bem na entrada da cidade. É ali que estavam as pessoas mais importantes da cidade. Mas junto com aqueles homens importantes, estavam também quem? Os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram quem? Cobradores de impostos. Se fosse nos dias de hoje, ele estaria com um jalequinho de que órgão do governo? Receita Federal. Aliás, para aqueles que estão almejando uma carreira, farta, um salário bem farto, auditor da Receita Federal é uma boa pedida, né? Zaqueu já era um auditor, o salário inicial é de 20 mil para cima, né? Então vou fazer concurso, então faça. Só que hoje o auditor fiscal também não é muito amado, sim ou não? Eu não conheço nenhum auditor fiscal. Nosso convívio não é de pessoas, não conheço muita gente de alto escalão, porque eu também não sou, né? Eu sou professor, então conheço muitos professores, alunos, essa gente toda, gente boa, né? Mas Zaqueu era um auditor, se fosse no dia de hoje, da Receita Federal. Naquele tempo, irmãos, qualquer transação comercial que era feita, eles ficavam de olho, tinha que pagar imposto. Eu não sei quanto era o imposto, mas a Bíblia diz que, pelo contexto que nós lemos, o Evangelho de Lucas foi escrito por relatos. Lucas não estava lá para escrever isso. Ele perguntou a várias pessoas, e na sua conclusão da história de Zaqueu, ele concluiu que Zaqueu era um homem que cobrava impostos, e não somente que cobrava impostos, mas ele sempre fazia o quê? Aumentava os impostos. Ele cobrava. E certamente uma parte ele devolvia para Roma, e uma parte ele ficava para quem? Para ele. Para ele. Zaqueu era um homem desonesto, um homem inteligente, concursado, não é isso? Era um homem público, funcionário público. E tinha um agravante no caso de Zaqueu. Zaqueu, ele era um judeu, porém que trabalhava para quem? Ao serviço de Roma. Então ele era duplamente odiado. Primeiro porque ele cobrava impostos, e segundo porque ele era considerado pela população um traidor. Zaqueu era considerado pelos deuses como um traidor, um homem odiado, era um homem frio, calculista. Põe calculista nisso, né?
calculava tudo, ele via uma oportunidade para cobrar impostos. Se alguém acabasse de fazer uma venda de um jumento lá na frente dele, ele ia rapidamente, não esqueça de pagar o imposto de Roma. Ele estava lá para cobrar o imposto. E se o imposto custava, irmãos, R$150, Zaqueu cobrava 200. 150 reais, 200 reais. Mas eu não tenho como pagar. Não importa. Você acabou de vender um jumento, o jumento valia 800, então é 20% no mínimo que você tem que pagar. Ele pagava, ele cobrava além do que era devido. Zaqueu vivia numa casa, numa melhor mansão do bairro. Sim ou não? Sim. Você acha que ele morava numa casa caidinha? Não. Com a pintura 10 anos a fazer? Não. Pintura caída, toda descascada, como às vezes é a minha e a sua casa. Não é isso? Não. Apartamento lá, os apartamentos que nós moramos, a cada 10 anos eles pintam. E olha lá. Uns ainda estão mais ou menos, mas a maioria alguns estão com a pintura toda descascada. Zaqueu não sabia o que era uma pintura descascada. Zaqueu não sabia o que era vestir-se promoção da Citicol. Zaqueu não sabia nada disso, irmãos. Zaqueu só ia em lojas top da época. Sim ou não? Sim. Só comprava coisa em lojas de marca. Lacoste, eu não sei, né? Eu contei aqui há pouco tempo uma experiência que eu me senti muito pobre. Mas Zaqueu não tinha esse problema. Zaqueu, eu contei aqui. Quantos estavam aqui no dia que eu ouvi essa história? Só 3, os outros não lembro. Então vou contar de novo. Em respeito aos que não lembram. Eu estava esperando um concurso e ele fui levar no centro do Rio. Eu falei, eu tenho que esperar um lugar que tem ar-condicionado. Eu não sou trouxa de ficar aqui me tornando ao sol. E aí fui, eu lembrei, o shopping mais próximo que eu conheço é um Chiquerésimo, Rio Sul. Vou para lá. Aí fui, irmãos, o chão tudo pintadinho no estacionamento, sabe? É meio apertado, bem apertado, né? O espaço lá acho que é muito caro. E aí estacionei, só carrão mais simplório lá, eu acho que era o meu, mais caidinho era o meu, só carrão, SUV, chão, só carrão, Luiz, só carrão. E aí quando eu cheguei lá, estacionei, e aí comecei a andar nas lojas, desfrutar do ar-condicionado, tinha que pagar estacionamento mesmo, eu vou desfrutar do ar. Comecei a andar os 4 andares, tinha muito tempo para fazer isso. A prova de um concurso demora 2 a 3 horas. Eu fui rodar. E passei em frente a uma das lojas, uma marquinha do jacaré, não viram? Falei, poxa, esse jacaré é tão bonitinho, né? Nunca tive uma camisa dessa, mas vou ver quanto custa. Eu gosto de camisas gola polo. Eu gosto, uso, meu trabalho eu uso. E aí falei, se a camisa for pro dobro do que eu imagino, eu até consigo pagar, né? Se for o dobro. A faixa aí de 70, 80, que já é caro, né? Aí isso deveria ser muito mais barato. E aí eu falei, se for o dobro, até o dobro eu ainda pago, né? Para botar um jacaré no peito, quem sabe? Até o dobro eu pago. Irmãos, aí tomei coragem, respirei fundo, entrei na loja. Ar gelado, a loja cheia, só que não, vazia, não tem ninguém. 1 ou 2 pessoas na loja. E o vendedor já veio para me recepcionar. Pois não, fica à vontade. Aí eu olhei a camisa que eu imaginei que pudesse comprar, gola polo e tal, jacaré aqui, falei, hoje eu saio com jacaré no peito. Irmãos, quando eu olhei, peguei a camisa, tecido bom, né? Coisa boa. Aí eu olhei para a etiqueta, olhei para o vendedor, é isso aqui mesmo? Aí eu dei um sorrisinho, como se dissesse, você é pobre mesmo, né? Aí tu é pobre, ainda vem perguntar o preço. Quase me chamou de analfabeto. É isso aqui mesmo ou é uma promoção para levar 6 por esse preço? Aí, não, é esse mesmo. Quantas camisas esse preço aqui? 1. Eu falei, rapaz, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Tipo assim, aqui eu vendo para rico, não é para você, né? Não falou, ele foi educado. Eu só li nas entrelinhas. Eu li nas entrelinhas do olhar dele. Ele foi educado comigo. Irmãos, uma camisa de pobre aí custa uns 80, 70 reais de gola pobre, sem já uma exploração, 650 reais. Uma camisa que tem um jacaré no peito, Lacoste,
Desculpa, está fazendo uma marca aqui. A gente não usa mesmo? A gente não. Quê? O que é isso? É o material. Puríssimo? É, e pobre sabe o que é isso? Sabe, você sabe o que tu leu em algum lugar. O Luiz está dizendo que não vai ouvir. Irmãos, eu me senti muito pobre. Falei, como que uma pessoa, um ser humano pobre como eu, vai dar uma grana dessa? Não dá para fazer umas comprinhas no Guanabara, não é? Dá para fazer uma meia compra de uma semana ou de quinzena, não é? Para mim, lá em casa somos 4 pouquinhos nervosos. Então, aí eu olhei e falei, como eu sou pobre? Mas Senhor, eu sou rico da sua graça. Agradeci o vendedor, muito obrigado. Não sei se eu volto aqui não, muito obrigado. Nem menti para ele. Porque o pobre, coisa pobre mesmo, de raiz, diz assim, eu vou dar uma voltinha, depois eu volto aí. Ainda fala uma mentira no final. Eu não menti. Falei, olha, não sei se eu volto aqui não. E aí fui embora. Muito obrigado pela atenção, fui embora. Zaqueu teria comprado umas 5 dessas, sim ou não? Sim. Só camisa de marca. Jacaré, de tudo que é lá, no peito, no ombro. Zaqueu sairia com jacaré, vários jacarés dentro da bolsa. Eu fui quase carcomido pelo jacaré. Zaqueu era um homem rico, irmãos. A gente não sabe, né? Há pouco tempo uma pessoa foi para os Estados Unidos e alugou um carro lá, um carrão, um carro elétrico, não vou dizer a marca aqui, que chega de propaganda por hoje. E um carro elétrico todo, que o carro dirige sozinho, a pessoa filma, programa lá o carro e funciona sozinho. No Brasil tem só na teoria isso, porque se o carro dirige sozinho, irmãos, aqui, e a internet cair, você vai bater no poste. Porque o carro precisa, o carro inteligentíssimo, smart, né? O carro inteligente, é todo teleguiado, quer dizer, tele quer dizer rápido, né? Ele é telecontrolado pela internet. E tem que ser uma internet rápida, 5G, que nós aqui no subúrbio do Rio de Janeiro não conhecemos muito bem. É ou não é? Se você usar o seu celular e fizer um aplicativo de teste de velocidade, você vai ver que não passa dos 60. E na área dos ricos é 500, 400, igual a velocidade da internet. Lá talvez funcione. Mas aqui, se for andar com um carro autômato, vai bater no primeiro poste, que a internet vai cair, não tem sinal. É um problema sério. E aí a pessoa no final diz assim, Simei, como eu me senti pobre. Falei, seja bem-vindo ao clube dos pobres, porém felizes, né? Para ser feliz não precisa ser rico, não precisa usar uma camisa com jacaré do lado. Tem gente que deixa de comer bem ou comer um pouco melhor para comprar coisa de marca, para andar com um negócio de um tênisinho que tem um risquinho assim, já viram? Não vou falar de propaganda nenhuma, né? E celular que tem uma maçãzinha. Que isso, irmão? Você é pobre. O pobre anda com um iPobre, né? Que é um Samsung aí, o máximo que a gente consegue comprar. Moto G, né? Mais barato ainda. Então, precisamos acostumar com aquilo que Deus nos dá. Mas Zaqueu era um homem rico, corrupto e desonesto. A sua casa tinha de tudo de bom, como nós dizemos, como diz o pobre, tinha tudo do bom e do melhor. Não é essa frase que nós usamos? Lá, quando você vai na casa de um rico ou um ambiente rico, você diz, lá tinha tudo do bom e do melhor. Nós usamos essa frase pronta. Zaqueu, na casa de Zaqueu, era tudo do bom e do melhor. A geladeira, aquelas enormes, se é que tinha, se fosse hoje, né? O carro na garagem tinha 4 vagas para carro, e Zaqueu podia escolher o carro para ele sair, o Juber para ele sair, né? Que era o jumento. Zaqueu era uma pessoa rica e abundante, mas ele não era feliz. Ele não era feliz. Ele tinha algo que todos nós temos. No coração humano existe um vazio. E aí eu estou falando agora de estudo científico. Os estudiosos descobriram ou concluíram algo que nós já sabemos há muito tempo, que existe no coração do homem, quer dizer, no coração que eu digo não é o coração não. Na mente, vamos usar a mente agora. A mente tem uma lacuna que precisa ser preenchida. E somente Deus é que pode preencher. Essa segurança que esse Deus em que nós confiamos,
esse Deus em que nós acreditamos, que nós cremos e vivemos por Ele e para Ele. Esse Deus que nós precisamos conhecer. Zaqueu também precisava conhecer. Alguma coisa faltava na vida de Zaqueu. Ser rico já estava ficando chato. Eu não conheço isso, você talvez também não, a menos que tenha algum rico disfarçado aqui entre nós, né? Que eu não conheça. Mas nós sempre estamos precisando de alguma coisa, sim ou não? Sempre estamos precisando. Não é que a gente esteja almejando sempre, mas a gente sempre está precisando de alguma coisa. O rico não. O rico, quando ele pensa em alguma coisa, ele já tem, ele pode comprar, ele tem dinheiro para comprar, tem saldo na conta corrente para ele gastar. E essa que é a grande diferença. E quando chega num determinado ponto, já tem, não preciso. Zaqueu já estava vivendo uma vida monótona e chata. Por quê? A riqueza não pode preencher essa lacuna, esse vazio na mente, no coração do homem. Zaqueu precisava de algo mais do que riquezas. Zaqueu precisava de algo maior que dinheiro, maior que impostos cobrados ilicitamente. Zaqueu precisava de alegria, de paz. E somente quem é que pode dar a paz? Somente Deus pode dar, Jesus pode dar. Mas para Zaqueu, queridos, aquele dia, Zaqueu não era apenas, a Bíblia diz que ele não era apenas um publicano, ele era um maioral dos publicanos. Ele era um chefe dos publicanos, diz outras traduções. Então ele não era apenas um auditor da Receita Federal, ele era um supervisor, né? Vamos aumentar o cargo de Zaqueu, da Receita Federal, se fosse os dias de hoje. Seu salário tinha uma gratificação maior, porque ele também não somente cobrava, mas ele também administrava a cobrança de outros cobradores. Zaqueu era um dos homens de confiança de Roma. E a Bíblia diz que ele estava no meio com um problema. Ele estava procurando para ver quem era Jesus. Se ele estava procurando ver quem era Jesus, é porque ele já havia ouvido falar de Jesus. Ele já havia ouvido sobre Jesus que ele era um homem, um mestre, um professor, que ensinava o amor e também fazia milagres, curava pessoas, havia dado vista aos cegos, havia levado paz e tranquilidade, alegria a um homem que estava há 38 anos paralítico no tanque de Betesda. Zaqueu ouviu que Jesus era um mestre que também fazia milagres. E Zaqueu que desejava apenas fazer o que, irmãos? Ver a Jesus. Zaqueu desejava apenas ver a Jesus. Em outra história bíblica, nós vemos uma mulher que estava com fluxo intenso de sangue e ela desejava apenas fazer o que? Tocar nas vestes de Jesus. Alguns, o cego de Bartimeu, ele desejava ser ouvido por Jesus e gritava: Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava, ele precisava ser ouvido. Ele queria ser ouvido por Jesus. A multidão estava cercando Jesus e o seguia. E essa mesma multidão representa hoje aqueles que atrapalham um ser humano de chegar até Jesus. Queridos, a multidão ela é terrível. A multidão são os críticos que dizem: você não consegue, você tem uma vida muito torta, você é um pecador, você já se afundou no pecado, não tem mais jeito para você, não adianta chegar até Jesus. Esse é o papo da multidão, essa é a conversa da multidão, usada para atrapalhar. E ali entre Zaqueu e Jesus havia uma multidão. A Bíblia diz que Zaqueu tinha um outro problema. Ele era uma pessoa de baixa estatura, era baixinho. Ele não conseguia ver por cima da multidão. Zaqueu era, a Bíblia não diz que ele era não, diz que ele era baixinho, baixa estatura, abaixo da média da época. Mas ele não conseguia, isso era um empecilho para ele ver a Jesus.
Então Zaqueu teve uma grande sacada, uma grande ideia. Qual foi? Subir numa árvore. Eu não sou o maior, mas eu posso ficar acima dos maiores. Sim ou não? Eu vou subir numa árvore. Ah, queridos, eu não sei qual é a sua árvore hoje que você precisa subir, que você precisa galgar. Alguns, talvez a árvore seja o desânimo de acordar cedo, procurar um emprego, né, mandar um currículo, não precisa ser cedo, né? Mas ir à procura de um trabalho, comparecer a uma entrevista de emprego, precisa acordar cedo. Precisa, talvez alguns seja a minha árvore que eu preciso subir, galgar, talvez seja me dedicar para estudar, para passar por um concurso de um emprego público, talvez um concurso para uma boa instituição de educação, né? Passar aí para uma universidade federal, gabaritar o Enem. Esse é um desafio, é ou não é? Esse é um desafio para o jovem hoje. Talvez você não se encaixe assim, eu não sou jovem, eu não vou fazer mais concurso, eu não vou fazer prova em lugar nenhum. Talvez você seja vencer o próprio eu, vencer os próprios, algum defeito de caráter que te atrapalha, que te bloqueia para ter uma comunhão plena com Deus. Eu não sei qual é a sua árvore em que você tem que galgar ou subir esta manhã, mas a Bíblia diz que Zaqueu naquele dia decidiu subir na árvore. A árvore era um sicômoro. Em outra parte da Bíblia diz que era um sicômoro. Verso 4: então correndo adiante, quer dizer, a multidão estava vindo, e veio e percebeu que Jesus teria que passar por ali. Olhou para frente para que desse tempo dele subir, e ele subiu então nesta árvore, no sicômoro. Eu nunca fui à Palestina, não tenho nem passaporte para sair do Brasil, mas pelas imagens a gente entende que sicômoro não deveria ser uma árvore muito alta. Sim ou não? Porque se fosse alta, Zaqueu também não teria chance de subir. Sim ou não? Então devia ser uma árvore que o sustentasse. Não podia ser um arbusto qualquer, senão Zaqueu ia despencar lá de cima, mas que não fosse uma árvore muito alta. E ali estava um sicômoro. E a Bíblia diz que Zaqueu tornou-se um menino naquele momento. Sim ou não? Um homem velho para fazer aqui subir uma árvore. Mas Zaqueu quebrou todos os protocolos. Homem rico não é subindo numa árvore. Isso era ridículo, é ou não é? Um homem na idade dele já era ridículo. Um homem rico ainda era segundo ponto, que era ridículo para aquele, mas ele quebrou todos esses protocolos. E a Bíblia diz que ele subiu na árvore. E a Bíblia também diz que quando Jesus passou para aquele lugar, olhando para cima, significa que Zaqueu estava acima da multidão, estava acima do nível do olhar de Jesus, e chamando a atenção. Aquele homem rico, com as roupas, né, se fosse hoje estaria com o jacaré no peito, né? As roupas finas, ela não é de marca, subiu numa árvore, um sicômoro, e chamou a atenção de qualquer um. Jesus também passando, olhou para a árvore, e Jesus olhou para aquele homem baixinho, auditor da Receita Federal, e disse para ele, chamou Zaqueu pelo nome. Jesus nos chama hoje também pelo nome. Você já foi chamado pelo nome em algum lugar? Sim ou não? Dependendo da situação, se for boa, é legal, é ou não é? Se for num tribunal, você é o acusado, não é não. Mas se for num lugar legal, é ser chamado pelo nome, é muito bacana. Você olha, né, surpreso, sendo chamado pelo nome. Laodiceia, Cláudia, Carol, tem duas aqui, não, três. Se eu chamar Carol, tem uma sair. Leila, Cida, Luiz, Fernanda, vocês já foram chamados pelo nome? Dependendo do que seja, se for no meio da rua e a pessoa que chama um adulto, e quem ouve é um adolescente, o adolescente fica cheio de vergonha, é ou não é?
chamar, gritar o nome de alguém, de um adolescente no meio da multidão, o adolescente se encolhe todinho, não sou eu não. É ou não é? O adolescente tem vergonha. O adulto já mais vivido, talvez não tenha tanto, se for coisa boa. É ou não é? Há pouco tempo algum tempo atrás, nós estávamos passeando em Petrópolis, numa das lojas, numa daquelas ruas movimentadas de comércio, e aí saindo de uma lojinha, alguém chamou professor, não falou não, falou depois, mas inicialmente falou primeiro tipo, olhando para mim, professor, e eu, ai meu Deus, aqui em Petrópolis tem aluno, como é que pode isso? Estou a 90 quilômetros, 100 quilômetros do meu trabalho, no caso lá uns 110 quilômetros, como que um aluno vai me achar aqui, Jesus? E aí eu olhei, era um aluno. Outro dia nós estávamos em uma outra cidade, e aí passando de carro, eu estava a baixa velocidade, e aí vi uma pessoa conhecida, e chamei pela pessoa, né, Maurício, eu não falei na hora, mas eu sei o nome dele. E aí abaixei o vidro do carro, professor, ele é colega de trabalho, trabalhei com ele há algum tempo, numa cidade que fica a 100 quilômetros do Rio de Janeiro. E aí ele ficou espantado, falei, e aí, já comprou sua casa aqui? Eu chutei, eu não sabia se ele tinha casa ali. Ah, meu pai já comprou uma casa aqui em 92, eu falei, eu só imaginei, só chutei. E aí eu falei, que legal. Quer dizer, você achar uma pessoa longe de casa ou ser chamado pelo nome é uma experiência bacana, é ou não é? Zaqueu subiu daquela árvore, queridos, na esperança apenas de... O que ele queria? Ver a Jesus. Ele não queria, na verdade, ele não tinha ideia de que ele poderia conversar com Jesus. Ele apenas, a Bíblia diz que ele apenas queria ver a Jesus. Queridos, quando nós chegarmos no céu, eu quero ver muita gente. Adão é um dos que eu quero conversar. Talvez eu tenha um torcicolo no início, né? E aí, grandão, como é que está em cima, né? Mas um rosto que eu preciso ver, aquele por quem morreu por mim, Jesus. Há um hino que diz, primeiro quero ver meu Salvador. Talvez você tenha muitas pessoas por quem você sonha que quer ver no céu, mas a pessoa que eu mais almejo ver no céu é ver a Jesus, amém? E talvez seja esse também o desejo. De quantos é o desejo de ver o rosto de Jesus quando chegar no céu? Amém. Não estou pedindo para ninguém ver Jesus, até porque nós não cremos que quando nós morremos, nós não vemos a Jesus, nós vamos descansamos no pó da terra. Então, não estou desejando que ninguém morra não, viu? Vai para os braços de Jesus, não. Ir para os braços de Jesus quando nós ressuscitarmos, ou quando nós formos transformados, segundo Paulo, 1 Coríntios 15, 57, num abrir e fechar de olhos. Zaqueu queria apenas ver a Jesus, mas naquele momento lá em cima, Zaqueu, crente que Jesus ia passar direto. Zaqueu esperava que Jesus falasse com ele, irmãos? Quem acha que sim? Alguém tem essa ideia? Não, né? Zaqueu não esperava que Jesus fosse falar com ele. É ou não é? Zaqueu não esperava. Mas num determinado momento, quando Jesus passou, a Bíblia diz que Jesus olhou para os dentro dos olhos de Zaqueu e chamou Zaqueu pelo nome, como já disse. Zaqueu. Irmãos, o coração de Zaqueu palpitou, é ou não é? O coração de Zaqueu, bateu forte. Pum, 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 pum. E ele falou meu nome, ele sabe o meu nome, ele me chamou de Zaqueu. Como é que ele me conhece? Como é que ele me conhece? Querido, Jesus conhece a cada um de nós pelo nosso nome. Ele sabe o seu nome, a sua identidade, o seu CPF, o seu endereço, todos os dados. Mas fique tranquilo, não é quebra de sigilo. Ele sabe porque ele é Deus, amém? Ele sabe porque ele sonda
todas as coisas, aonde quer que formos, no lugar mais distante, Deus estará lá com você. Ele conhece os seus maiores sonhos, Ele sabe quais são as suas maiores decepções na vida também. Ele sabe que traz angústia para você. Jesus conhece você pessoalmente, pelo seu nome. Naquele dia, Zaqueu, Jesus chamou então, não fez psiu não, Jesus falou o quê? Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje passar na sua casa. Algumas traduções dizem pousar na sua casa. Eu tenho alguns parentes no sul, parentes da minha mãe moram no Paraná, e lá eles usam o termo pousar. Aqui no Rio de Janeiro, pousar, a gente só pensa em mosca, né? A mosca pousou na mesa, na comida, no pão, no doce, é ou não é? Mas a palavra pousar, que algumas antigas versões trazem, significa passar, ir até a sua casa, e geralmente é para dormir, até comer e até talvez dormir. E a Bíblia diz que Zaqueu, em umas traduções dizem que Zaqueu receberia a visita de Jesus na sua casa. Uma pessoa do Oriente só recebia na sua casa alguém conhecido, alguém que tinha admiração. Hoje também não é muito diferente. A gente recebe na nossa casa, ao menos no nosso portão, qualquer pessoa, não é? Bateu no seu portão e aí tocou a sua campainha, bateu palma, chamou você pelo nome ou não, por educação você vai até o portão atender. Sim ou não? Se você for muito hospitaleiro, a pessoa transparecer confiança, você vai convidá-la para entrar, sair do sol, é ou não é? Se a sua casa, no portão tem sol, um calor escaldante desse, vai te convidar para sair do sol. Se a pessoa for muito amada, muito querida, conhecida, e você ter muita confiança, você vai convidar para entrar na sua casa. Vai oferecer no mínimo uma água gelada e talvez um suquinho de caju. Talvez não espere mais que isso, mas talvez um suquinho de caju, de limão. É ou não é? Se você riu, é porque você é pobre que nem eu. É o que tem lá de pronto, de imediato. Jesus Caracão, que a gente não gosta, não, mas tem maracujá de garrafa. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, eu quero ter um relacionamento com você, no sentido de eu quero mudar a sua vida, transformar a sua vida. E Zaqueu naquele momento foi transformado. Zaqueu: mestre, o senhor vai na minha casa, eu não sou digno. Vamos lá, Zaqueu, vamos comer um pão na sua casa, né? O que tinha? Azeite, não sei, eu não sei o que eles comiam naquele tempo, nós não sabemos muito bem. Talvez um peixinho, né? Fresco, eu não sei. Mas Zaqueu Jesus foi até a casa de Zaqueu. Irmãos, a multidão ficou aonde? E a multidão? Você imaginou nessa história aqui? O que aconteceu com a multidão? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso, verso 6, murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Quando Zaqueu diz essa frase, eu não sei se na casa de Zaqueu, quando ele entrou, abriu, os portões da casa, e Zaqueu, para a casa provavelmente devia ter 2 andares, né? Ele recebeu algumas casas do Oriente, na época de Jesus, a comida feita, eu não sei se Zaqueu tinha um padrão das casas daquela época, ou se era uma casa muito especial e de rico, não sei. Mas a casa de uma pessoa simples da época, geralmente era em cima, num terraço, que recebiam, que eles faziam as refeições. Assista o Rodrigo Silva, que você vai entender melhor o que eu estou falando. Eu não sou o Rodrigo Silva, não sei explicar muito bem, mas normalmente era assim, havia uma escada, subia, as refeições eram feitas em cima. Devia ter uma outra cobertura simples,
E lá em cima, provavelmente, eu imagino que Zaqueu deu essa declaração, onde toda a multidão que estava, ou entrou na sua casa ou ficou no portão, mas a multidão não abandonou Jesus, abandonou? Não. Eles queriam ver, curiosos, queriam ver o quê? O desfecho dessa história. E queridos, naquele dia houve salvação naquela casa. E quando Jesus entra na casa de alguém, no coração de alguém, existe salvação. O povo ficou lá criticando Jesus, ele como um pecador, esse é um ladrão. Mas naquele momento era um novo Zaqueu. O que Zaqueu disse? A confissão de Zaqueu, o encontro com Jesus provocou no seu coração o que? Arrependimento. E naquele momento ele fez uma confissão: Senhor, eu dou até metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, restituo 4 vezes mais. A Bíblia está falando de que ele conhecia, ele era um judeu que conhecia as leis de Israel. Quando uma pessoa roubava outra indevidamente, tinha que pagar exatamente 4 vezes mais. Era uma regra, uma orientação dada até pelo próprio Deus aos judeus, aos hebreus. E Zaqueu conhecia bem. Então, para você se sentir perdoado, você tinha que restituir 4 vezes mais. Roubou 100, devolve 400. Queridos, eu não sei se formou uma fila na casa de Zaqueu, ou se alguns também perdoaram Zaqueu. Ele já me roubou tanto que eu nem sei fazer conta, né? Mas naquele dia houve salvação na casa de Zaqueu. Zaqueu e provavelmente a sua família também aceitaram a Jesus e passou a ser um novo Zaqueu. Eu não sei se ele continuou trabalhando na Receita Federal, mas se ele continuou, ele passou a cobrar o imposto de forma justa, devida, dentro da lei. As pessoas agora imaginam que para o novo Zaqueu, o Zaqueu agora tu não pode mais me roubar, não é? Podiam dizer para Zaqueu: você agora é um novo homem, você agora é honesto, só cobre aquilo que é justo para Roma, você não pode mais me roubar. E Zaqueu, se ele continuou trabalhando, certamente foi um novo homem. E você e eu? Você já teve encontro com Jesus? Você já encontrou com o mestre da Galileia? Que tipo de restituição você vai fazer daqui para frente? Que tipo de transformação você vai sofrer? Para mostrar que dentro do seu coração existe um novo homem, uma nova mulher, que encontrou-se, que viu Jesus, que teve encontro com Jesus. Eu queria orar por você nessa manhã. Se você está disposto a dizer: Senhor, eu tenho falhado, eu sou um membro batizado nesta igreja, eu não roubei ninguém, eu não matei ninguém, não é isso que eu estou falando, mas eu não tenho vivido uma vida cristã sincera, totalmente plena. Eu quero, a partir de hoje, viver uma vida plena contigo. Se você quer dizer para Deus nesta manhã, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Caminhe-se até aqui. Deixa, suba no sicômoro. Suba no sicômoro. Enquanto a Thaís canta, você pode vir aqui à frente. Jesus quer convidar você para estar com Ele, ter um encontro especial com Ele. Essa é minha história de dor. Morri pra esse mundo. Com Cristo eu me crucifiquei. Eu já nem sei mais quem sou. Me olho e nem vejo mais. Estranho, mas tudo mudou. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia. Começa uma nova história.
morte de Deus, Ele reaproximou. Sacrifício já não tem valor. Do santo lugar se expôs, pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia, começa uma nova história. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Morto de uma vez para o mundo, revivo para ti. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia, começa uma nova história. Livre, livre sou, livre sou, livre sou, livre Ó Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos porque houve salvação para Zaqueu naquele dia, Senhor, quando ele teve encontro contigo. E nesta manhã nós teremos sair deste lugar com a certeza de que tivemos um encontro pessoal com Jesus. Queremos, Senhor, te pedir uma bênção especial sobre aqueles que vieram até aqui à frente, em especial tomar a decisão de se entregar, ter uma vida cristã mais fiel a Ti, Senhor, mais dedicada a Ti, e ter um coração limpo e puro como o coração de Jesus. Perdoa, Senhor, onde temos falhado, ajuda-nos a sermos mais fiéis a Ti a cada dia, Senhor, e mais semelhantes a Jesus. Perdoa-nos onde temos falhado. Leva-nos, transforma-nos a cada dia a Tua semelhança. Leva-nos para o céu e quando lá chegarmos, temos o grande sonho de vermos o Teu rosto que nos aqui ouvindo. Esteja conosco nas horas desse sábado, nos guarda, nos proteja. No nosso retorno para casa, nós pedimos essas bênçãos e esses favores com o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus o fazemos. Amém. Deus te abençoe.